Vamos ouvir a voz de Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite, Cristo é a nossa Páscoa. Nós vamos hoje, neste domingo de Páscoa, vamos entender um pouquinho do que é a Páscoa. Porque ao longo dos séculos, das décadas, isso tem sido um pouco conturbado. As pessoas já não sabem mais o que é a Páscoa, qual o sentido da Páscoa. O que é a Páscoa para nós cristãos? Nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios, em 1 Coríntios, no versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração. Mais uma vez queremos Te reverenciar, Te exaltar e Te agradecer. Eu agora, Pai, quero entregar em Tuas mãos a direção, o comando deste momento tão importante. Eu sei que eu não tenho capacidade para ensinar estas pessoas, mas o Senhor tem. Eu sei que é o Teu Santo Espírito que convence os Teus filhos, é o Teu Santo Espírito que nos dirige a toda a verdade. Por isso, fala ao coração da Tua igreja. Nos ensina o verdadeiro sentido da Páscoa. Nos faz, Senhor Jesus, enxergar aquilo que se faz necessário para crescermos na graça e no conhecimento, para termos uma vida diferenciada contigo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Eu, hoje pela manhã, depois que saí de Santos, eu vinha a caminho daqui pensando, desde que eu cheguei na igreja hoje, pensando acerca da Páscoa. Eu vivenciei isso em casa com os meus filhos, os meus 3 filhos, e desde o início da semana, as crianças falando do coelhinho que iria trazer o chocolate, o ovo de Páscoa, e parece que hoje a Páscoa se tornou um grande evento comercial. Olha, se nós não ensinarmos às nossas crianças o que é Páscoa, elas vão sempre pensar que Páscoa é sinônimo de ovinho de Páscoa, ovo de chocolate, bombom, coelhinho. E não que nós vamos tirar isso das crianças, não vamos permitir que as crianças tenham isso, de forma alguma. Mas é importante nós ensinarmos também os nossos filhos o que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa, para nós, diferente no sentido dos judeus, porque a Páscoa para os judeus foi o momento da passagem em que o anjo da morte, você encontra isso em Êxodo, em que o anjo da morte passa por cima da casa dos judeus, dos hebreus, no momento da saída deles do Egito. O povo hebreu ficou por 400 anos vivendo debaixo de escravidão, depois que José morreu. Os faraós que vieram não conheceram a José, e de repente o povo que foi para lá, a família de José, que se tornou 3 milhões de pessoas, de repente estas pessoas se tornaram escravas no Egito. E estas pessoas durante anos orando, pedindo a Deus uma providência, uma libertação, e de repente surge um momento da história em que Deus levanta Moisés para ser o resgatador do povo dele do Egito. Então Moisés ali vai falar com o faraó, um pouquinho de história da Bíblia, né? Escola dominical, para nós recordarmos um pouquinho. E aí você vê lá, Moisés é usado por Deus, vai diante de Faraó, e Faraó tem um coração endurecido por Deus, e etc. E de repente,
Deus vem e dá uma direção, que o povo hebreu deveria pegar um cordeiro, sabe, sem defeito, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, e que deveria sacrificar este cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria naquela noite e mataria todo o primogênito de qualquer família cujo não houvesse o sangue no umbral da porta. E quando o anjo passava e via aquele sangue, era a marca de que aquela casa ele não poderia mexer. E assim o coração de Faraó foi amolecido e ele liberou, permitiu então que o povo hebreu saísse do Egito. Então é comemorado até os dias de hoje. E você encontra na Bíblia o Senhor instando isso, dizendo: olhe, fale aos seus filhos, fale aos filhos dos seus filhos sobre o Pessaque, que é a passagem quando o anjo da morte passou para que o povo fosse libertado da escravidão do Egito. Então, o povo judeu até os dias de hoje vivem desta forma, têm este entendimento, e isto é passado de geração a geração. Nós, povo cristão, também tivemos este momento muito precioso, 1500 anos depois deste momento em que houve a libertação do povo hebreu do Egito, 1500 anos depois, isso aconteceu também conosco, através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio à cruz do Calvário, foi o Cordeiro Pascal que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. E nós temos que entender o sentido desta morte de Jesus. Porque o povo de Deus hoje parece que não sabe o sentido da morte de Jesus. Olha, amados, eu tenho visto muitas pessoas sofrerem na obra de Deus. Eu tenho visto muitas injustiças na obra de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas pegando um curso, um caminho oposto ao caminho que Jesus preparou para nós, povo de Deus. Então, eu queria que você entendesse que na cruz do Calvário, Jesus morreu no meu e no seu lugar para que eu e você pudéssemos ter uma vida de abundância. Sabe que o Senhor morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida diferenciada do que nós temos visto hoje dentro da obra de Deus. Sabe que cristianismo hoje é muito comum. Houve uma época, eu conversava com uma historiadora bíblica e ela me disse assim: pastor, sabe que a comida já passou, parece que a obra de Deus na década de 70 estava maturando, na década de 80 foi maravilhoso e agora parece que a comida passou. Eu disse: como isso? Ela disse: as pessoas não sabem mais o que é Deus, não sabem distinguir o que é Deus. Hoje as pessoas vivem atrás de amuletos, atrás de coisas. E eu comecei a pensar nisso, é verdade. Sabe que hoje, quando nós, por exemplo, achamos que através de um sacrifício nosso, através de uma campanha, através de um jejum, através de uma subida de monte, através de pagar um preço alto, fazer alguma coisa para alcançar uma bênção, nós estamos negando aquilo que Jesus fez por nós, a entrega dele na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe que ele morreu no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos uma vida nesta terra diferente. Muitas pessoas estão hoje atrás destas coisas, destes santos milagreiros da igreja evangélica atual. Então, as pessoas estão atrás de amuletos. Olha como é comum hoje as pessoas lotarem as igrejas atrás de uma fitinha, atrás de um vidro de óleo, atrás de fazer qualquer coisa a troco de receber uma bênção. Estou aqui para te dizer, Jesus não morreu por isso. Na cruz do Calvário, o Cordeiro Pascal se entregou por mim e por você, e ele consumou tudo. O que nós temos que fazer hoje é crer em cada uma das promessas dele para as nossas vidas. Paulo faz uma exortação, nós precisamos entender um pouquinho aqui do que Paulo fala. Volta para mim, por gentileza, abençoado Wagner, em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Olha, diz assim, olha o que a Bíblia nos ensina. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento.
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Sabe que Paulo está exortando aqui o povo de Coríntios a viver de acordo com a proposta de Jesus para as suas vidas. Hoje, 2000 anos depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, as pessoas ainda continuam com o fermento da maldade, com malícia, com os asmos da sinceridade e da verdade, com ausência na vida. Está faltando isso. Nós, como povo de Deus, somos novas criaturas a partir de Jesus. A partir do momento em que Jesus foi à cruz do Calvário, por mim e por você, esta é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nós não temos que comemorar a Páscoa uma vez por ano. Nós não temos que esperar o dia 31 de março para comemorarmos a Páscoa e o momento da Páscoa para as nossas vidas, o domingo de Páscoa. Páscoa para nós é todos os dias. Porque todos os dias Jesus se faz presente em nossas vidas. Páscoa para nós é saber que Ele nos libertou do império das trevas e nos deu direito a uma nova vida. Em Colossenses 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga, o Senhor me libertou. Diga, eu sou uma nova criatura. Então, se você crê que realmente Jesus foi à cruz do Calvário por você e te libertou, você não pode mais permitir que as prisões do passado, do velho homem, aquelas atitudes antigas, voltem à sua vida. Nós não podemos mais nos permitir ser as pessoas que nós éramos antes de Jesus ter entrado em nossas vidas, porque senão nós estamos invalidando aquilo que Ele fez por nós. Olha, o que mais tem hoje, eu falo com todo respeito, não me leve a mal, mas o que mais tem hoje na obra de Deus são pessoas invalidando aquilo que Jesus fez por elas na cruz do Calvário. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, e nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós temos que viver para Ele. O povo de Deus hoje não tem vivido para Cristo. O povo de Deus hoje, quizás, sabe o que é a Páscoa. Hoje está muito confuso dentro da igreja cristã. As pessoas já não têm muito entendimento do que é Páscoa. A Páscoa é uma vez por ano. O que é a Páscoa para nós, amados? Qual é a comemoração da Páscoa? O que é a Páscoa para mim e para você? A Páscoa para nós é a libertação do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. A nossa condição de vida mudou. Diga, eu não sou a mesma pessoa que eu era por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos no passado. Nós temos que ter esse entendimento, temos que buscar esta direção através do Espírito Santo de Deus, que nós não somos mais as mesmas pessoas. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava, de tudo aquilo que nos fazia mal. Você é um liberto por Cristo Jesus. Você se sente assim? Então, se você se sente assim, você tem que começar, se existe na sua vida, você tem que pôr para correr tudo aquilo que tem te aprisionado. Olha, o que há de prisões hoje na vida do povo de Deus, o que há de pessoas, o que tem de pessoas presas ao passado, o que tem de pessoas presas a um sentimento de depressão, o que tem de pessoas presas a sentimentos ruins, o que tem de pessoas presas, aprisionadas na obra de Deus, cheias de complexos de inferioridade, com autoestima baixa, o que tem de pessoas presas. Jesus morreu por você. Nós precisamos assumir o nosso papel nesta sociedade, amados. Nós precisamos mostrar para esta sociedade que nós somos a luz do mundo. Jesus precisa ser reconhecido e conhecido através da minha e da sua vida. Olha, eu só vejo as pesquisas dizendo, o meio evangélico está crescendo. Eu vejo
A Rede Globo de televisão colocando os músicos evangélicos. Eu vejo os músicos agora a som livre gravando CDs do povo evangélico. Dizem que o povo que mais dá lucro hoje é o povo evangélico, porque não há pirataria, o povo evangélico compra o CD original, então eles estão investindo na carreira desses cantores. Você vê crescer, mas qual o impacto? Qual o impacto que o povo evangélico tem causado nesta sociedade? Qual é o impacto que muitos de nós temos causado na nossa vida secular? Qual é o impacto que nós, como povo de Deus, temos causado na nossa família? Sabe, amados, vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que muitas pessoas não vêm à casa de Deus? Porque tem um parente crente. Falo isso com muita tristeza. Mas muitas pessoas não vêm à igreja porque tem um familiar crente. Tremam os céus, deveria ser o contrário. Mas por ter um familiar crente, por conhecer a pessoa na intimidade, por conhecer a pessoa no particular, na vida íntima, diz, eu não quero isso para a minha vida. Então, qual é a diferença que nós temos feito? Porque Jesus morreu por nós. Jesus fez a diferença em nossas vidas. Ele fez a diferença em minha vida, na sua vida, para nós fazermos a diferença na sociedade. Amados, cristianismo não é comprar toalha para receber bênção. Cristianismo não é comprar fitinha para receber bênção. Cristianismo não é comprar vidrinho de óleo para receber bênção. Cristianismo é seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Cristianismo é viver na sua totalidade a graça de Deus, a palavra de Deus que foi dirigida a nós. Então, nós não podemos ser ouvintes negligentes da palavra, desculpe dizer isso no dia de Páscoa, mas nós não podemos cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Você tem que ser referência para a sua família. Você tem que ser referência de moral, de ética, de cristianismo, de dignidade. Você tem que ser referência para os seus filhos. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você tem coragem de dizer isso para o seu irmão? Diga, você tem que ser referência para a sua família. Diga, não tenha medo não. Você tem que ser referência. Temos que ser referência. Mas pastor, por que isso no dia da Páscoa, pastor? Por que tratar um assunto desse no dia de Páscoa? Marca isso para um estudo bíblico que vem pouca gente. Não no dia da Páscoa. Amados, porque Jesus não morreu em vão. Senão nós vamos anular o sacrifício de Cristo na cruz. Senão nós vamos achar que Jesus é um mito. Nós vamos achar que, com todo respeito aos indianos, vamos achar que Jesus Cristo foi um Mahatma Gandhi, que Jesus Cristo foi um Buda da vida, com todo respeito. Nós vamos achar que Jesus Cristo é mais um homem que fez um grande feito. Não! Ele se entregou por mim e por você. Ele conquistou algo por mim e por você, uma liberdade. Ele te tirou das trevas, da escuridão, de uma vida fadada ao fracasso, à miséria, à escassez, e te deu o direito de viver no seu reino, no reino do Filho do seu amor. O que nós temos feito com este presente de Deus? Você sabe que a Páscoa começou as pessoas dando ovinhos, pintado, ovo de galinha, e pintavam aqueles ovos, isso na Mesopotâmia, e eles faziam isso porque o ovo simbolizava a vida. Então, quando chegava a época da Páscoa, a época de grandes colheitas, então eles pegavam aquele ovinho e presenteavam. Depois os grandes reis viram que aquilo era interessante e começaram a fazer ovos de ouro. E eles pintavam aqueles ovos e davam de presentes para outras autoridades, para suas esposas, e isso foi crescendo. E depois, mais adiante, na França, começou a se fazer os ovos de chocolate, porque o chocolate era algo fino, caro, e as pessoas presenteavam com o chocolate. Então, esta simbologia do ovo é um presente que se dá. Pastor, por que se dá um ovo? Por que coelho? Porque o coelho significa multiplicação, significa vida. Então, as pessoas começaram a fazer isto. Então, começaram aos seus deuses pagãos, começaram a fazer estas coisas. Mas, na verdade, a Páscoa é um presente, é uma entrega. Então, Jesus se entregou por nós como um presente. Nós não podemos, como povo de Deus, fazer pouco caso deste presente que nós recebemos.
Amados, entenda pelo Espírito que eu vou lhe dizer. Me permita lhe falar uma coisa. É como se você necessitasse de um coração. É como se o seu coração estivesse parando e você precisasse fazer um transplante de coração. E alguém lhe dissesse, olha, eu vou dar o meu coração para você. Olha, quando alguém dá um rim, a pessoa continua vivendo. Quando alguém dá alguns órgãos, a pessoa consegue continuar vivendo. Mas se alguém tirar o coração e te dar o coração, esta pessoa está negando a sua vida para dar vida a você. Esta pessoa está abrindo mão da vida dela para que você tenha uma vida. Jesus abriu mão da vida dele por nós, para que tivéssemos uma vida. Ele nos deu um presente. E hoje o povo de Deus tem feito pouco caso desse presente que recebeu de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é luz do mundo, você tem que brilhar nesta terra. Nós temos que demonstrar para essa sociedade que existem pessoas com ética, com moral, com caráter cristão, pessoas tementes a Deus, pessoas de fé de verdade. A sociedade está carente de homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus. A sociedade está carente. A sociedade não aguenta mais pastores ladrões, a sociedade não aguenta mais pastores corruptos, a sociedade não aguenta mais pastores mentirosos, a sociedade não aguenta mais pessoas se escondendo atrás de uma Bíblia. O que tem de gente que se esconde atrás da Bíblia? A pessoa às vezes é mau caráter, não tem postura, não tem ética cristã, se esconde atrás de uma Bíblia. Meu irmão e minha irmã, hoje é domingo de Páscoa. E eu quero fazer uma pergunta à igreja. Será que Jesus morreu em vão? Será que tudo aquilo que Ele fez por mim, por você na cruz do Calvário foi em vão? Nós sabemos que não. Diga, Jesus, para mim, não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele nos deixou mais de 7.000 promessas. Mais de 7.000 promessas direcionadas a mim e a você. Uma delas está no Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada. Você sabe que isto aqui foi uma conquista de Cristo por mim, por você na cruz do Calvário? Se nada tem te faltado, é porque você tem um pastor que cuida de você. Se você tem hoje saúde, se não tem te faltado saúde, se você tem ao seu lado pessoas que te amam, se você tem uma vida para viver, é porque o Senhor é o teu pastor, Ele não tem deixado nada te faltar. Sabe que Deus cumpriu o seu papel, Ele nos entregou o presente, e agora cabe a nós cuidarmos deste presente que Deus nos deu. Diga, eu tenho que cuidar deste presente que Deus me deu. Você tem que cuidar, amados. Nós temos uma vida, Ele nos amou. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para aqui, Wagner, por favor, para aqui. Olha, conformes à imagem de seu Filho. Eu e você temos que ser a imagem de Jesus nesta terra. Eu vou falar com todo respeito, mas algumas pessoas têm queimado. Isso aqui o meu filho fala, pai, de vez em quando você queima meu filme, pai. Não é assim que você fala? Pô, pai, você está queimando meu filme. De vez em quando eu falo, e aí, meu filho, como é que você está? Eu falo algumas coisas dele aqui no púlpito e ele diz, pai, você está queimando meu filme. Eu queimo teu filme. Mas na hora de comprar alguma coisinha, o pai é o melhor pai do mundo. Aí ele abraça, beija. Aí ele está falando, está queimando meu filme. Algumas pessoas estão queimando o filme de Jesus. Algumas pessoas deveriam ter vergonha de dizer que são crentes. Não fique chateado comigo, até porque você não é assim. E se era até aqui, não vai ser mais. E não adianta rasgar a carteira de membro, ir embora da igreja, que eu vou atrás de você, você vai voltar para a igreja, vou ter que imprimir uma nova carteira, vou ter que assinar, R$1,50 para plastificar, isso vai me dar um trabalho danado. Então fica aqui, que é o melhor lugar para você. Mas aí fora, eu falo com toda a sinceridade, eu já convivi com pessoas assim. Existem pessoas que deveriam ter vergonha de dizer que são crentes. Olha, nós temos que ser a imagem de Jesus. Qual é a imagem de Jesus? Amor, respeito, zelo,
fidelidade. Não estou falando a imagem espiritual, estou dizendo a imagem de Jesus que nós temos na vida diária, no procedimento cristão. Nós temos que ter um proceder digno do nosso chamado. Diga, eu tenho um chamado, eu tenho que proceder dignamente. Nós temos que honrar o nosso chamado. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, o Senhor te predestinou, diz a Bíblia. O Senhor te chamou. O Senhor te justificou e te glorificou. A obra está completa em sua vida. Sabe o que é isso? Isso é a nossa Páscoa. Esta é a nossa Páscoa. Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, foi para que Ele pudesse nos chamar para Ele. Foi para que a minha e a sua vida fosse alcançada por Ele. Ele nos justificou, você é justificado por Cristo. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor começou uma boa obra na sua vida, meu irmão. Ele vai levar esta boa obra até o fim. Você não vai ficar no meio do caminho. Algumas pessoas talvez não estejam vivendo a vida que gostariam de viver. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, pastor, eu não vivo a vida que eu gostaria de viver. Eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter. Mas eu posso lhe assegurar que a boa obra que Jesus começou na sua vida, Ele é poderoso para levar até o fim. Não se apresse, não tenha medo. No tempo certo, aquilo que Deus tem para a sua vida chegará. Amados, eu posso dizer isso. Como eu já tive pressa na minha vida, como eu quis alcançar coisas na minha vida, mas hoje, com o conhecimento da palavra, com o conhecimento da graça de Deus, eu posso dizer, aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para levar até o fim. Sabe que Jesus, quando morreu na cruz, Ele nos deu tudo. Tudo já está feito. E no tempo certo, diz Eclesiastes, né? Em Eclesiastes 3, você começa do versículo 1 em diante, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há um propósito para tudo aquilo que acontece debaixo do céu. Então há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então nós temos que esperar este tempo de Deus. Às vezes é um tempo de maturação. Olha, amados, vou dizer uma coisa. Se Deus tivesse me dado tudo aquilo que eu pedi para Ele, e no tempo que eu queria, eu seguramente não estaria aqui. Não estaria aqui. Hoje eu olho para trás, às vezes eu converso com a minha esposa em casa, nós rimos, porque a gente fica compartilhando o que nós já pedimos para Deus. O que nós já tivemos coragem de pedir para Deus e choramos pedindo para Deus e pedíamos e pedimos. E às vezes nós rimos. Nós tivemos coragem de pedir isso para Deus? Por que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos? Primeiro, porque nem tudo que nós pedimos vai nos fazer bem. Por que Deus não nos dá tudo, pastor? Porque nem tudo que nós queremos tem que chegar às nossas vidas. Porque talvez algumas coisas podem nos fazer mal. Às vezes, os meus filhos me pedem algumas coisas que eu não posso dar. Hoje o Gabrielzinho entrou no gabinete, eu não sei. O Gabriel andou tomando vinho da ceia, pastora. O Gabriel hoje, ele acordou cedo, foi para a casa da Jorge. Cadê? Ele tomou alguma coisa na sua casa mais forte? Não. Tenho certeza, Fernando. Só água, está água boa. E o menino chegou em casa e vai. Não sei quem encontrou o Gabriel pela igreja hoje, e ele está uma bênção. Está elétrico, está ligado no 380. E aí ele chegou e disse, papai, me dá uma folha. Aí eu dou a folha para ele. Aí ele vai e começa a pintar. Aí daqui a pouco ele voltou e disse assim, papai, me dá a tesoura. Eu disse, não, a tesoura não dou. Me dá, por favor, a tesoura para eu coitar aqui. Você imagina, eu só dou a tesoura na mão dele. Se ele corta a ponta do dedo. Existem coisas que nós não podemos dar. Na cabecinha do Gabrielzinho, do Biel, ele acha que ele pode pegar a tesoura, fazer e acontecer. Às vezes eu estou chegando em casa, aí quando eu aponto o carro na garagem, ele diz, eu quero dirigir. Aí eu ponho ele assim no banco e ele vai segurando o volante e eu entro na garagem. Só que de vez em quando ele quer isso na rua, ele está na cadeira e ele diz, papai, eu quero dirigir. Não pode, filho. Biel só pode dirigir para pôr o carro na garagem. Na rua não pode, o Biel tem que ficar na cadeirinha.
Então, às vezes, ele quer algo que ele não tem noção do que ele está pedindo. Às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e nós não temos noção do que nós estamos pedindo. E Deus não nos permite, porque Deus cuida de nós. Deus não permite chegar às nossas vidas porque nós não estamos prontos. Sabe que algumas coisas, se Deus permitisse que chegasse na sua vida, você colocaria a perder. Existem pessoas que vão receber aquilo que estão pedindo, mas só não o receberam porque ainda não é a hora, não é o tempo. Porque se Deus te der agora e você não está pronto, o fruto não está maduro, você não tem maturidade para assumir esta responsabilidade de Deus, você vai enterrar o seu talento. Então, a boa obra que ele começou, ele vai levar até o fim. Não se desespere, entenda que há um propósito de Deus para cada coisa no seu tempo certo, na sua vida. Em Filipenses 1, versículo 6, o Senhor nos ensina isso. Estou plenamente certo, disse o apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Diga, tudo que Deus começou, Deus vai terminar. Posso te dizer uma coisa? Tudo que Deus não começou, Deus não vai terminar. Tem uma porção de gente na obra de Deus frustrada. Tem uma porção de pessoas na obra de Deus chateadas com Deus. Tem uma porção de pessoas na obra de Deus, sabe, nervosas com Deus. Vou lhe dizer uma coisa. Se Deus não começou, Deus não tem obrigação de terminar. Se não foi Deus que começou, Deus não tem obrigação de terminar. Por que tem um monte de gente chorando e sofrendo, pastor? Porque a pessoa começou por conta própria. A pessoa quis fazer do seu jeito. Olha, mais de 20 anos na obra de Deus. Eu vou dizer da minha vida. Todas as vezes que eu comecei algo errado, Deus não colocou a mão para consertar. Deus não conserta os nossos erros. Deus não conserta. Se começou errado, vai dar errado até o final. Então, o que Deus faz? Nós temos que abandonar isso, deixar isso de lado, sofrer as consequências do que nós plantamos, porque muitas coisas têm consequências, e temos que permitir que Deus comece a boa obra, porque tudo que Deus começa, Deus termina. Tudo aquilo que Deus não começa, Deus não termina. Por que tem um monte de gente frustrada na obra de Deus? Porque está fazendo o que quer da vida e quer que Deus conserte. Deus não vai consertar. E as pessoas vão ficar frustradas. Pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? Porque a Páscoa é reconhecer a Jesus como autor da nossa vida. Páscoa é reconhecer Jesus como aquele que nos deu a vida. Páscoa é saber que o Senhor é quem controla, governa e dirige as nossas vidas. Meu irmão, você foi comprado por sangue. Você não pertence a você, você pertence a Jesus. Você tem que acreditar nisso. Quem tem que dirigir a sua vida não é você, é Jesus. Porque se você dirigir a sua vida, vai dar em caminhos de morte. A Bíblia diz isso, o sábio Salomão disse isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos no plural, caminhos. O caminho parece direito e dá em caminhos, no plural, de morte. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que entender que aquele que começou boa obra na minha vida, aquele que morreu por mim, aquele que se entregou por mim, aquele que se doou como presente por mim, tem que dirigir os meus passos e a minha vida. Meu irmão, deixa Jesus dirigir os seus passos. Deixa o Senhor dirigir a sua vida. Experimente entregar a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Para algumas pessoas isto é fácil. Para outras pessoas isto é muito difícil. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, pastor, eu desde os 13 anos eu trabalho, eu desde os 13 anos eu saí da minha casa, eu fui morar sozinho, eu fui viver a minha vida, eu sou dono do meu nariz, sabe? Amém, louvável, louvável. Agora, uma vez em Cristo, deixa Ele conduzir e dirigir a sua vida. Não faça nada se Jesus não lhe der o sinal para fazer. Porque senão você vai sofrer na vida. E aí, quando você sofrer, talvez a malícia entre nos seus pensamentos e você vai começar a pensar, será que Jesus realmente morreu por mim? Será que realmente tem valido a pena servir a Deus?
Está assim de pessoas fazendo isso. Em Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Digo: o Senhor se fez maldição no meu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até a mim. Diga: eu sou um abençoado. Jesus te trouxe a bênção. Diga: eu sou um abençoado. Eu quero, nesses 5 minutos finais, encerrar com 3 versículos, para que você entenda a grande obra de Jesus na sua vida. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, diga: eu estou em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Diga: Jesus fez tudo novo por mim. Diga: Jesus me deu uma nova vida. Nós temos a oportunidade de viver uma nova vida. Eu me recordo quando a minha falecida mãe passou por um processo severo, uma cirurgia do coração, e eu fui chamado ao hospital e o médico disse assim: olha, nós temos que operar a sua mãe, se não operarmos ela, ela morre. E eu disse: então vamos operar. Ele disse: mas porém, se operarmos, ela também morre. Eu disse: espera aí, doutor, o senhor está brincando comigo. Se opera, morre. Se não opera, morre. O que é melhor? Ele disse: olha, se não operar, é 100% que morre. Se operar, é 99% que morre. Tem 1%. Eu disse: eu me agarrei a 1%. E quando eu fui conversar com a minha mãe, e ela disse: mamãe, você vai ter que operar, é uma cirurgia, é sério. E ela começou a chorar. Eu disse: mas eu estou com você. Você imagina, filho único, eu e a minha mãe fomos nós a vida inteira, desde que o meu pai nos abandonou, eu com meses de idade, constituiu outra família, fui eu e a minha mãe. E eu disse: vou ter que segurar a barra, eu vou ter que segurar as pontas. E no dia dela fazer aquela cirurgia, eu entrei com ela na antessala do centro cirúrgico e disse: vamos orar. Eu orei por ela, abracei, beijei, e abracei, e ela só ficava querendo chorar. Eu disse: fica calma, vai dar tudo certo, é simples, isso aí é coisa de 1 hora você está de volta. E a minha mãe ficou no centro cirúrgico durante 7 horas, operando o coração. E quando ela voltou, depois de 7 horas, olha, é uma agonia terrível quem fica 7 horas do lado de fora esperando uma notícia. E depois que a cirurgia aconteceu, houve o processo de recuperação. A primeira coisa que a minha mãe me falou, quando ela voltou à lucidez, abriu os olhos, ela me disse assim: Deus me deu uma nova vida. E eu quero viver esta vida diferente. Amados, Deus nos deu uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida. Desde o momento em que você está em Cristo, Deus nos deu uma nova vida. Isto nunca sairá da minha cabeça. Eu ouvi da boca da minha mãe: Deus me deu uma nova vida. Deus te deu uma nova vida. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por você, Ele te deu uma nova vida. Faça um bom uso desta vida que Deus te deu. Quantos anos você tem? Se você tem 70 anos, talvez você não viva mais do que 20 anos. Eu estou próximo dos 40. Talvez, se pela misericórdia de Deus, eu dure mais 40, chegue aos 80. Então eu estou na metade da minha vida. Se você já está com 70, talvez você tenha só mais 10, 12 anos de vida. Talvez você diga: pastor, eu tenho 50. Talvez daqui 30 anos a sua vida acabe.
Amados, faça um bom uso da vida que Deus te deu. Tem muita gente desperdiçando a vida. Está em Cristo, está desperdiçando a vida. Eu quero encerrar a mensagem dando um conselho para você. Ame mais do que você tem amado. Respeite mais as pessoas do que você tem respeitado. Faça para Deus mais do que você tem feito. Tudo o que você puder fazer, faça como se fosse o último dia da sua vida. Faça como se fosse o último dia da sua vida. Faça o seu melhor. Viva o seu melhor. Porque Jesus, no último dia da sua vida, fez o melhor por mim e por você. Eu encerro com 1 Coríntios 7, versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Meu irmão, não seja um escravo nesta vida. Faça a vida valer a pena. Mostra para o mundo o que Jesus fez na sua vida. Mostra para o mundo a diferença de ser um crente e de não ser. Mostra para o mundo a obra que Jesus fez na sua vida. Ao ponto de alguém olhar para você e dizer assim: eu não reconheço mais você. Não te conheço mais. Sirva a Deus com o melhor da sua vida. E você vai fazer a Páscoa, ou seja, a morte de Cristo, ter valido a pena. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pastor, hoje está melancólico. Não estou, não. Se você soubesse que você tinha poucos dias de vida, o que você faria? Ah, pastor, se eu soubesse que eu tinha poucas horas de vida, eu ia ligar para todo mundo que eu conheço, eu ia querer abraçar, eu ia agarrar meus filhos, eu ia beijar, Pois eu estou te dizendo, você tem poucos dias de vida. Talvez 30, talvez 20, talvez 10, não sei. Então, comece a fazer isto agora. Faça a sua vida valer a pena. Amém? Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pode tirar o púlpito, as crianças vão dançar. Nós vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer pelo teu amor, por tua bondade. Queremos te agradecer por tua fidelidade para conosco, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu és a nossa Páscoa. Eu quero te agradecer porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Senhor, nos ensina e nos ajuda a fazer a nossa vida valer a pena. Se alguém tem sido muito orgulhoso, se alguém tem ignorado a vida contigo, desprezado a vida contigo, muda isso, Pai. Se alguém não tem feito a vida valer a pena, muda isso. Eu jamais vou me esquecer, Senhor, do dia em que a minha mãe me disse: eu ganhei uma nova vida para viver. E depois dessa cirurgia, ela viveu mais 13 anos. Teve a oportunidade de conhecer todos os netos. Teve a oportunidade de conhecer todos os netos. Teve a oportunidade de abraçar e beijar todos os netos. Senhor, nos dá a oportunidade de fazer a nossa vida valer a pena, Pai. Ajuda-nos, Deus.
Ajuda-nos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.